Hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre como pequenas mudanças geram grandes transformações. Se você gostar desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. Quando nós falamos de pequenas mudanças que geram grandes transformações, por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós queremos, pela nossa ansiedade, fazer muitas atividades, temos N projetos e muitas vezes começamos a fazer algum projeto e por algo que dá errado, nós recuamos. E muitas vezes a gente deixa de fazer, e a gente procrastina ou a gente começa a se frustrar. Por quê? Porque a gente quer abraçar o mundo. Mas o que é mais interessante é que nós precisamos deixar a vida fluir, deixar as coisas acontecer. Mas isso não quer dizer que você precisa parar ou você precisa não agir. Você precisa fazer algo que seja mais leve para você. Como, por exemplo, você dizer assim, poxa, eu tenho tantas coisas para fazer, o que eu faço primeiro? Começo pelas mais fáceis, o que eu começo a fazer? Então, precisa ter um planejamento e não precisa ser nada grandioso. Você pode colocar num caderno, pode colocar numa agenda e você vai fazendo à medida que você vai distribuindo o seu tempo durante o dia. É claro que no meio do percurso vai acontecer muitas coisas, E muitas coisas, às vezes, você vai para uma direção, não dá certo, vai para outra, até que você acerta o passo e consegue realizar aquele teu sonho, aquela tua meta. Mas acima de tudo isso, nós precisamos começar a olhar para nós mesmos. E nós, seres humanos, nós temos algo que nós precisamos começar a mudar essa consciência, essa frequência, essa vibração. A primeira coisa primeiro, nós erramos e nós temos que nos conscientizar que erros acontecem, É a mesma coisa quando um funcionário ele está numa empresa e a ele, por ter muitas atividades, muitas vezes ele comete um erro. E aí, por um deslize, às vezes uma falta de atenção, ele acaba sendo desligado da empresa. E ele demora um tempo, muitas vezes, para se recolocar. E nesse período, o que muitas vezes acontece? Ele começa a remoer. Se eu tivesse feito daquele jeito, se eu tivesse mais tempo, aquele trabalho não seria daquela forma. E começa uma autopunição. E, na verdade, nós precisamos reconhecer o nosso erro, saber que erros acontecem e que, através desses erros, podemos transformar para coisas melhores. Porque só erra quem faz. Eu sempre dizia, quando trabalhava no mundo corporativo, que só erra quem faz. E quando você faz, e é interessante, você errou, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Uma outra coisa que eu costumo dizer as pessoas se sentem culpadas. Então, quer ver um exemplo de culpa? São pais, Os pais geralmente se sentem culpados por tudo que acontece com os filhos. E aí, quando acontece algo um pouco mais grave, eles ficam assim, nossa, onde eu errei? Será que eu dei de mais? Será que eu dei de menos? E aí começa todo o processo de culpa. E nós levamos muitas vezes essa culpa no longo da nossa existência. Esse também é um ponto-chave
né? Para que a gente comece a transformar a nossa vida. É olhar o fato e observar e dizer assim, pera, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu fiz na época o que eu achava certo ou pensava que era certo, e eu pratiquei isso, qual é o problema? Né? Será que realmente a gente precisa se punir tanto? A gente precisa entrar nesse processo de culpa? E quando a gente começa a entrar no processo de culpa, é muito ruim, porque a gente começa a sobrecarregar o nosso emocional. E daí é onde vem as famosas doenças físicas, porque ela começa no emocional e depois ela vai para o físico. Uma outra coisa, além dos erros, das culpas, né? E nós falamos de planejamento também, de a gente fazer um planejamento, colocar numa agenda aquilo que a gente tem que fazer durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês. Isso é interessante também, mas um outro aspecto que eu vou complementar é confie em você, né? O maior problema de nós seres humanos é que nós não confiamos em nós. Ou seja, nós sempre achamos que a grama do vizinho é melhor, nós sempre achamos que o outro é melhor que nós, que o outro fala melhor que nós, que o outro é melhor e que as situações externas são melhores. Quando na verdade o maior tesouro está dentro de você. Sabe por quê? Porque você é um filho de um Criador. E você tem uma essência divina. E por você ter essa essência divina, você é capaz de cocriar a sua realidade. Mas quando você fala na cocriação da realidade, para que você cocrie a sua realidade, você precisa descarregar essas emoções que tem dentro de você. Você descarregar, você olhar para elas, saber que elas estão ali, tá? E poder olhar e começar a mudar o olhar, mudar o foco para que fique mais leve e você descarrega essas emoções. Uma das coisas que é muito interessante a gente fazer e descarregar as emoções é prática de exercícios, né? Mas como assim, Valéria? Porque quando você está movimentando o teu corpo, você está gerando energia vital e ao mesmo tempo você descarrega as emoções. Você ouviu já falar que quando nós temos muita raiva e se a gente fizer arte marcial, socar, aqueles sacos, que nós conseguimos colocar aquela energia para fora e a gente consegue ficar um pouco mais leve. Quem nunca de nós tivemos raivas? Quem nunca de nós tivemos mágoas? Então, como fazer isso no dia a dia, né? São pequenas práticas, pequenas mudanças, né, que geram grandes transformações. E, gente, a gente não precisa gastar dinheiro com muitas coisas, mas o que nós seres humanos temos uma mania é de procrastinar. Então a gente muitas vezes por ter uma negação, por ter alguma crítica, a gente deixa de fazer essas pequenas mudanças em nossas vidas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês façam uma reflexão, tá? E assumam os seus erros, mas assumam de uma maneira positiva, né? Capaz de transformar uma mudança, né? Tenha autocompaixão de você, não se sente culpado, planeje o seu dia, né? E mais ainda, confie em você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. E uma dica que eu dou para vocês é: respire. No vídeo, eu tenho vários vídeos no canal onde eu ensino vocês a respirar, onde eu ensino vocês a fazerem visualização criativa para que você realmente construa uma realidade prazerosa e uma realidade mais leve. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.